Olá pessoal, vamos dar continuidade à resolução da questão 15, que foi dividida em 3 vídeos, cada vídeo abarcando um item da questão. Esse aqui é o item de número 3. Aparentemente um item difícil, mas não é não. Vamos lá. Ele falou o seguinte: o número de tabelas de valorações distintas que podem ser obtidas para proposições com exatamente duas variáveis proposicionais é igual a 2 elevado a 4. Aí, erroneamente, o candidato apressado deve pensar que isso aqui se refere ao número de linhas da tabela, né? Só que não é. Vamos lá, na verdade, o que quer dizer essa tabela de valorações distintas que o item está pedindo? Ele quer saber o quê? A possibilidade de combinação. Então, vamos dar uma lida aqui, ó. O item pede o que? O número de valorações distintas com exatamente duas proposições. Então, proposição P e Q, né? Ora, eu já sei que uma tabela verdade com duas proposições vai me dar 4 linhas, tá ok? Tá aqui, ó, 4 linhas. Então, vamos dar uma lida aqui. O item pede o número de tabelas de valorações distintas com exatamente duas proposições. Então, vamos saber o que representa esse 2 elevado a 4. Você sabe que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Esse número 16 aqui significa o quê? 16 possibilidades de combinação das valorações distintas. E quem são elas? O verdadeiro ou falso, que é possível preencher na tabela. Então, quer dizer, nessa tabela, que vai ter 4 linhas, porque ela vai ter 4 linhas, porque são duas proposições, né? Proposição P de um lado, proposição Q do outro. Então, isso aqui vai me dar 4 linhas. Em cada linha dessa, em cada célula dessa aqui, eu posso escrever verdadeiro ou falso, não é isso? Aí vai me dar as combinações possíveis. Então, eu tenho 16 possibilidades de escrever verdadeiro ou falso numa tabela com duas proposições, que por sua vez vai ter 4 linhas. Tá ok? Então, eu tenho 16 possibilidades de combinação das valorações distintas, verdadeiro ou falso, que é possível preencher na tabela. Então, vamos estabelecer aqui uma diferença. Olha só. Número de tabelas de valorações distintas é diferente de número de linhas de uma tabela verdade. O número de linhas da tabela com duas variáveis seria 4 linhas, porque seria 2 elevado a 2. Então, se no item ele tivesse pedido o número de linhas, né, e afirmado que seria igual a 2 elevado a 4, aí sim estaria errado, porque 2 elevado a 4 vai dar 16. 16 linhas, se ele tivesse pedido o número de linhas. Para uma tabela com duas variáveis, não seria 16 linhas, e sim 4. Só que ele não pediu o número de linhas, ele pediu o quê? O número de tabelas de valorações distintas. Valorações distintas, verdadeiro ou falso, que pode ser possível botar numa tabela que tem duas proposições. Tá ok? Então tá aqui, ó, uma tabelinha com duas proposições, eu tenho 4 linhas, e em cada linha dessa aqui eu posso escrever 4 maneiras, ó. Tá vendo aqui, ó? Verdade ou falso em cada uma dessas células, e multiplicando tudo vai dar 16. Tá ok? Então, continuando aqui o raciocínio. Se eu fosse obter o número de linhas para uma tabela com duas variáveis, a P e Q, seriam 4 linhas, porque 2 elevado a 2. Esse primeiro 2 aqui, ó, refere-se às variáveis, verdadeiro ou falso, tá? As valorações, verdade ou falso. Esse segundo 2 aqui equivale ao número de proposições simples, no caso seriam 2. Então, uma tabela com duas proposições simples me daria o que? 4 linhas, tá ok? Aí seria 2 elevado a 2. Isso se ele tivesse pedido o número de linhas. Aí o item estaria falso, porque seria 2 elevado a 2 e não 2 elevado a 4.
mas como ele pediu o número de tabelas de valorações distintas, ele quer saber o que? A quantidade de verdadeiro e falso que eu posso botar numa tabela com duas variáveis. E essa quantidade é 16. E esse 16 equivale a 2 elevado a 4. Então, esse item está correto. O item 3 da questão número 15 está correto. Realmente, o número de valorações distintas, né, que podem ser obtidas para a proposição com exatamente duas variáveis é igual a 2 elevado a 4, que no final vai dar 16. São 16 possibilidades de combinação possível das valorações verdade ou falso. Tá ok? Então, o item 3 está corretíssimo. Até o próximo item e um abraço. Na verdade, vamos corrigir agora a questão de número 16, né? A questão 15 foram 3 vídeos, para cada vídeo um item, e agora passaremos à questão 16. Então, o gabarito dessa questão 15, item 3, é correto. Realmente é igual.